Tudo começa aqui, nessa estação elevatória. Segundo a Sanepar, é a falta de energia elétrica que causa a interrupção do abastecimento de água na cidade. Pelo meados de 2023, 2024, 2024 a gente teve bastante falta de água, já iniciou. Na minha casa, por exemplo, a gente chegou a ficar no final de 2024 com mais ou menos 5 dias sem água seguidos, né? E várias situações, a história é bem longa. Por quê? A gente, durante muito tempo, tanto nós aqui como cidadão, tanto o comércio, a prefeitura, a Câmara de Vereadores, sempre cobrou da Sanepar e da Copel uma solução para esse problema. Porém, um joga para o outro. A culpa é da Sanepar, a culpa é da Copel porque falta água, porque falta luz, porque a luz pisca, coisas nesse sentido. Sempre um joga com o outro. E eu já, inclusive pessoalmente, já fiz várias solicitações ao Ministério Público, várias solicitações, inclusive na Justiça, com ações judiciais que eu mesmo fiz a respeito disso, questionando essa falta de água, questionando que isso geraria um prejuízo para as pessoas, mas não é porque a gente se acha na lesão, mas porque a gente quer que o serviço, tanto da Sanepar quanto da Copel, melhore aqui na nossa cidade. É triste a gente ver chegar de tarde, a pessoa está na casa, a gente ouve muitas pessoas chegar do trabalho e não ter água na casa para tomar banho, ter criança na casa, não ter água para dar banho nos filhos. Então, assim, já aconteceu fatos até da gente ouvir aí nas redes sociais de não ter aula, de não ter expediente porque não tem água, por exemplo. Já aconteceu isso muito na cidade. E sempre quando questionada, a Sanepar fala que é porque falta luz na estação elevatória aqui, nos postos, e por isso não chega água na cidade. Porém, a gente percebe que, em alguns momentos, aqui na cidade, pelo menos, pode acontecer uma piscada na luz, mas a luz não acaba, não fica sem luz durante todo esse tempo, vamos dizer assim. Então, aparentemente, não existe uma justificativa muito concreta para não ter água na estação elevatória, entendeu? O que a população, de uma maneira geral, espera é que seja resolvido o problema. Se o problema... mesmo que o problema seja da Copel ou da Sanepar, não importa, mas que seja resolvido, é isso. Exatamente, é isso que a gente cobra, uma solução. Eu até, em muitos questionamentos, agora, recentemente, conversa com as pessoas, o que a gente tem pedido? A gente tem pedido para que, se o problema é a luz, então... que seja colocado mais um poste, que seja aumentado a rede. Nunca ninguém, em todos esses anos de questionamento sobre isso, eu nunca vi ninguém falar assim, olha, nós vamos colocar mais um poste, nós vamos colocar mais um transformador, se o problema é o transformador, nós vamos colocar mais um reservatório aqui da Sanepar, por exemplo. Houve obras que a gente viu que a Sanepar fez ali, aumentou o reservatório, mas já se demonstrou que isso não é capaz para suprimir essa necessidade dessa falta de água. Então, existe o problema, é bem claro, né? Mas ninguém tem uma solução concreta. Ninguém fala assim, esse é o problema. Todo mundo fala, mas é a falta de luz. A Copel já ouvi boatos, inclusive em reuniões que a gente foi, que a Copel falou que não tinha faltado luz, entendeu? Então fica esse vai para um, vai para outro, e ninguém tem a solução. Enquanto isso, a gente vê as pessoas sofrendo. Eu, propriamente, moro aqui em Lusiânia, gente quer ver a nossa cidade bem, e acontecer esse tipo de coisa, a gente não poder tomar banho, chegar na sua casa. Eu tenho 500 litros, tenho uma caixa de 500 litros, que é o recomendado pela Sanepar. Por mais que tenha isso, a gente acaba faltando água ainda, porque o sistema que acontece assim... é que acaba a água, por exemplo, piscou a luz agora, vai acabar a água. Acabou a água, o sistema pode voltar daqui 1 ou 2 horas, mas antes de encher a caixa, a água acaba de novo. Então, às vezes, a Sanepar ela não admite que ficou por tanto tempo sem água, mas é porque, em virtude de quedas de luz, o que a gente imagina, né, que seja isso, que acontece, a gente vê a piscada da luz,
Acontece isso. Então, nunca ficou. É comunicado pela Sanepar? Às vezes a gente recebe o comunicado pelo aplicativo. Às vezes o robozinho do atendimento deles lá, quando a gente manda a solicitação, ele responde que vai ficar sem água, que vai voltar a tal hora. Mas, por exemplo, nunca na minha casa tinha água no horário que falou para voltar. Então, eu acho que existe sim essa deficiência e a gente não consegue ver uma solução. Ninguém enxerga uma solução para esse problema. Que eu penso assim, sem a energia elétrica a gente ainda consegue passar, mas sem a água eu acho difícil, né? Luan, você falou pra gente como cidadão, mas você também é o presidente da Associação Comercial. E o comerciante, o que ele diz a respeito dessa situação? O comércio local sofre muito sobre isso. A gente vê as pessoas, principalmente os mercados, padarias, né, que é o que mais tem uso, a gente vê, o pessoal reclama. Alguns construíram poços, quem pôde, né, no seu comércio construiu, apesar de ser caro. Outros, por motivo da falta de luz, adquiriram um gerador para não ficar sem trabalhar. Então, porque daí tem açougue, tem carne, tem tudo isso perecível. Então precisa da energia. Então o comércio até teve que fazer investimentos que não pôde, que não tinha, para poder suprimir essa falta de água e de luz que tem aqui. Então, quem tem poço, quem pôde furar poço, furou seu poço. Quem pôde adquirir um gerador, adquiriu para não ficar sem luz. Mas mesmo assim, mesmo eles tendo esses produtos, uma boa parte dos comerciantes ainda reclamam sobre isso, sobre não ter uma solução para esse problema. Mayara, como foi essa questão aí de ficar sem água? Olha, tá difícil, hein? Porque olha, aqui foi contado 4 dias, né? Fora que a gente vem passando, chega na sexta, sábado e domingo, acaba a água aqui pra nós. Então tá difícil, porque daí a gente vai cobrar de quem? Um joga na mão do outro, que é culpa da Copel, outro é culpa do Sanepar, e outro, eu tenho criança, 3 crianças pequenas. Tô operada, né, tem 25 dias, então eu não acho justo, né, porque a gente paga os talão tudinho, esses dias vieram cortar, eu tava operada, não tava em condições, consegui, paguei, quando eu pago não tem, nem quando não tem água, não tem energia, quando tem energia tem água, então tá difícil, né. Araceli, como está essa questão da falta de água em Luisiana? Então, na madrugada da última segunda-feira, nós tivemos um temporal que atingiu em cheio aqui em nossa região. E na segunda-feira de manhã, para vocês terem ideia, nós estávamos com 29 dos 53 sistemas que são atendidos aqui por Campo Mourão sem energia elétrica. Então, realmente o estrago foi bastante grande. As equipes da Copel estavam aí procurando atender, mas as demandas eram muitas. Luisiana também teve o problema de falta de energia lá na segunda-feira e alguns problemas decorrentes disso também no decorrer da semana. Nós dependemos 100% da energia elétrica para que bombeie água dos 3 poços que atendem aquele município e mais uma estação elevatória que manda água para uma região e também para o nosso reservatório elevado, né, para fazer a distribuição aí de água para todo o município. Essa foi uma questão pontual por conta de um sinistro, porém a população tem reclamado de outras faltas de água já recorrentes. Isso, a gente já vem fazendo reuniões com a Copel, com o próprio município, a Câmara de Vereadores, para tentar solucionar esse problema, né? Recentemente a Sanepar instalou um equipamento lá na nossa rede, que atende os postos pela Copel, para monitorar falta de fase ou falta de energia, para que a gente possa fazer novas reuniões lá com a Copel, reivindicando aí melhorias na rede que abastece ali as unidades operacionais da Sanepar. E o que a população pode fazer para não ficar sem água? O mais importante é que o cliente possua em seu imóvel uma caixa d'água, um reservatório que atenda a residência, o comércio por no mínimo 24 horas, que é o que sugere as normas brasileiras, né? Porque essas faltas de água mesmo que ocorreram no município de Luisiana, elas duraram algumas horas, foram poucas horas num dia, poucas horas na outra. Então, quem tem o reservatório domiciliar não sente o desabastecimento. Por isso, a importância de se possuir aí no imóvel a caixa d'água. Nós procuramos também a Copel, que através da assessoria se pronunciou com uma nota oficial sobre este caso. A Copel informa que trabalha em estreita cooperação com a Sanepar e outros órgãos que atuam em serviços essenciais para a população. Isso inclui manutenções preventivas periódicas, como a realizada em Luisiana recentemente, com a substituição de uma chave de rede que atende os 3 postos da companhia de abastecimento de água no município.
Durante as tempestades causadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Paraná, as empresas atuaram em conjunto e a Copel seguiu o protocolo de priorização de atendimento aos serviços de captação e distribuição de água. Após o evento climático, equipes da Copel realizaram uma nova inspeção na rede que atende os postos no município, a fim de evitar que ocorra falta de energia nestas unidades.